Meus irmãos, a paz do Senhor, pela graça e misericórdia de Deus, estamos retomando o estudo da disciplina Os Livros Poéticos e nesta aula começaremos a estudar o livro de Provérbios. É um livro glorioso que fala do nosso andar para com os homens. É um livro ímpar nas Escrituras e eu quero iniciar esta lição com uma expressão do nosso manual de estudo, que qualifica este livro como um clássico da Bíblia sobre a verdadeira sabedoria. E diante de uma expressão como esta, constatamos de antemão que estudar um livro como este não é tarefa fácil. Primeiramente, precisamos nos conscientizar de que há vários aspectos a serem observados antes de iniciarmos nosso estudo. A primeira observação que eu gostaria de fazer junto com os irmãos diz respeito à natureza da palavra provérbio. Quando lemos o título Provérbios, será que realmente entendemos o que significa esta palavra? Como esta palavra era empregada nos dias em que esse livro foi escrito, nas mais diversas culturas e nações antigas? Para responder a essas perguntas, precisamos primeiro definir a palavra provérbio. Conforme veremos no estudo do primeiro texto, os provérbios são, na maioria das vezes, declarações breves e compactas com verdades a respeito do comportamento humano. Por ora, o importante é que o estudante da Bíblia entenda que o termo provérbio era empregado com diversos sentidos nos tempos bíblicos, mas voltaremos a esse assunto no primeiro texto, quando estudaremos a respeito do título do livro. A segunda observação que eu gostaria de fazer com os irmãos diz respeito aos recursos linguísticos. Para ampliar nosso entendimento de Provérbios, precisamos observar outro aspecto que se relaciona aos recursos linguísticos que foram utilizados nesse livro e sob a inspiração do Espírito Santo. Se não entendermos isto, a nossa compreensão estará comprometida. Nosso manual de estudo diz que o método de Provérbios é o método do contraste, o bem contra o mal, a justiça contra a impiedade, a sabedoria contra a loucura e assim por diante. Mas uma característica dos provérbios é o emprego das figuras de linguagem ou linguagem figurada. Os livros poéticos estão repletos de figuras de linguagem e é necessário destacar pelo menos algumas aqui. A primeira figura de linguagem que encontramos frequentemente em Provérbios é o símile. Será que nós sabemos realmente o que é um símile? Símile é uma figura de linguagem que estabelece um termo de comparação entre dois elementos através de uma qualidade. É uma comparação de coisas semelhantes ou representantes daquilo que simbolizam, apresentando um elemento comparador. O símile, ele se expressa na simplicidade do uso da conjunção comparativa como, ou outra equivalente, no relacionamento das ideias da oração. O símile é uma figura de linguagem das mais simples, devido ao uso recorrente na maioria dos atos comunicativos. Mas apesar de simples, o símile ele revela um alto grau estilístico quando utilizado com inteligência. Os símiles são utilizados em todas as escrituras, inclusive no livro que acabamos de estudar, na aula anterior, o livro dos Salmos. Um exemplo de símile está, por exemplo, no Salmo 1, versículos 3 e 4. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo.
As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O livro de Provérbios é riquíssimo no uso desse recurso. Somente no capítulo 25, há 11 versículos que iniciam com a conjunção como, ou com a locução conjuntiva, assim como, que é uma característica do símile. Um dos exemplos está no versículo 25, em que lemos: como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de terra distante. Esses símiles tornam a mensagem mais vívida e eficaz, e algumas vezes também são utilizados em Provérbios de modo jocoso ou irônico. Um exemplo está no capítulo 11 e versículo 22, em que lemos: como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Também no capítulo 26, versículo 14, está escrito: como a porta gira em suas dobradiças, assim é preguiçoso, se revira em sua cama. O rei Lemuel. Quem foi esse rei? Não sabemos. Sua mãe aparece como a produtora de alguns provérbios. Uma determinada enciclopédia relaciona Lemuel como pseudônimo de Salomão, o que bem poderia ser. Em tal caso, a mãe de Salomão teria sido pelo menos uma literata. De qualquer forma, Batseba teria sido mulher de um capitão hitita, e os hetitas, como nós sabemos, foram um povo de renomada cultura, que agora está sendo devidamente apurada. Seria então Batseba a mulher de Urias, mãe de Salomão, a autora de tantos lindos provérbios? Não sabemos. Escritores antigos já mencionados também o relacionam a Amassá, a mesma terra de Agur, conforme registrado na versão de Almeida, revista e atualizada. Se aceitarmos essa declaração como coisa real, então Lemuel não é pseudônimo de Salomão. Então nós temos aqui muita coisa obscura, pelo menos no que diz respeito à história. Realmente precisamos de melhor explicação sobre a origem desses personagens, Agur, Lemuel e sua mãe, que gostaríamos fossem apenas pseudônimos do grande Salomão e sua mãe Betseba, incluindo, como já se vê, o profeta Agur. Um homem como Salomão poderia ser conhecido por diversos nomes, mesmo que este costume não fosse geral nos seus dias. Lembrando, meus irmãos, que o nome Lemuel significa amado de Jeová. Talvez o significado desse nome nos ajude a compreender que deveria ser um personagem de Israel e não um maçaíta. Porém, já antes nos referimos à sabedoria de outros povos, como o Egito e a Babilônia, para não mencionarmos povos menores de pouca influência na vida internacional. Isso nos leva a compreender que o livro dos Provérbios bem pode resumir as culturas israelita e não israelita. Por exemplo, tem sido evocada a sabedoria de Amenemhotep do Egito, para mostrar que a sabedoria não era patrimônio apenas dos judeus. Os versículos 27 a 24, capítulo 22 de Provérbios, são, por alguns escritores, atribuídos a esse sábio e devidamente adaptados em Israel. Embora esta obra egípcia tenha sido descoberta recentemente, é datada de 1300 a 1075 antes de Cristo, mais ou menos, portanto, anterior a Salomão, sendo possível, assim, que Salomão tenha feito menção de Amenemhotep. É difícil a qualquer pesquisador acertar essas coisas antigas, contudo, não se pode ignorar a contribuição que os sábios deram uns aos outros naqueles distantes dias. Não haveria, é certo, o intercâmbio que existe
atualmente entre escritores americanos e franceses com os brasileiros. Porém, havia intercâmbio em menor escala, sem qualquer sombra de dúvida. É o caso da vida de Moisés, que foi doada aos israelitas, entretanto, logo se espalhou pelo mundo inteiro e todos os povos participaram de suas belezas, numa adaptação própria a cada localidade. Não havia segredos literários entre os antigos. Por outro lado, admite-se que, no palácio de Salomão, proliferassem sábios de muitas nacionalidades, que trocariam entre si os seus ditos num intercurso literário muito à moda moderna. Sabemos que todos os povos da terra estavam representados em Israel pelos casamentos oficiais que Salomão contraiu, e com essas princesas vinham as suas damas e também os seus literatos favoritos. Se acreditarmos que a mesa de Salomão alimentava 25 mil pessoas, admitimos que muitos dentre elas seriam sábios e conselheiros estrangeiros. Talvez o que nós conhecemos atualmente como embaixadores, comparadas diversas doutrinas dos sábios egípcios e de outros, verifica-se que a doutrina dos livros sagrados canônicos se sobreleva à deles. O intercâmbio existente não conseguiu dar aos sábios étnicos aquele sabor de segurança que o livro de Provérbios denota. O livro já referido de Ameneopen possui doutrina parecida com Provérbios, sendo, entretanto, muito diferente, pois as escrituras judaicas, as escrituras sagradas, transmitiam a Israel um padrão moral muitíssimo maior do que o dos povos vizinhos. O capítulo 6 de Ameneopen, entre outras coisas, diz: não te debruces na balança, nem falsifiques os pesos, nem causes danos às frações das medidas. Enquanto que Provérbios, capítulo 20 e versículo 10, expressa: 2 pesos a 2 medidas, uns e outros, são abomináveis ao Senhor. Essas diferenças seriam mais do que naturais, no caso de uma transação entre um país e outro. No entanto, a maior parte do livro de Provérbios está estreitamente vinculada a Salomão. Além do capítulo 1, versículo 1, os títulos do capítulo 10 e versículo 1 e do capítulo 25 e versículo 1 voltam a incluir o seu nome, evidenciando a sua autoria. Embora o capítulo 25 e versículo 1 declare que esses provérbios foram compilados pelos homens de Ezequias. Isso mostra que um grupo de sábios ou de escribas compilou esses provérbios, acrescentando os capítulos de 25 a 29 às compilações anteriores. A capacidade que Salomão tinha de produzir provérbios é ressaltada no primeiro livro dos Reis, capítulo 4 e versículo 32, no qual 3.000 provérbios e 1.005 cânticos são atribuídos a ele. Segunda figura de linguagem igualmente eficaz e bastante utilizada em provérbios, que eu gostaria de tratar com os irmãos, é a metáfora. O que é metáfora? É uma figura de linguagem na qual 2 significados que possuem traços semânticos comuns tornam possível um vocábulo ser empregado em lugar de outro. Em ambos os casos, não se mostra a comparação, mas se induz a pensá-la. Pois sem o raciocínio comparativo, não há como se entender a mensagem. A ênfase da metáfora está
em se relacionar às palavras diretamente, mas também é descrita como uma comparação em que um elemento imita ou representa outro, sendo que ambos são essencialmente diferentes. Alguns textos e provérbios que utilizam metáforas são o capítulo 13 e o versículo 14. O ensino dos sábios é fonte de vida. Vejam os irmãos que o texto está dizendo que o ensino dos sábios é como. Não, está dizendo que o ensino dos sábios é fonte de vida. Ou seja, a comparação aqui é direta. Nós sabemos que o ensino não é uma fonte. Todos sabemos que é uma fonte, mas aqui a comparação está sendo realizada diretamente. Outro texto é o capítulo 15 de Provérbios e o versículo 4. Veja o que diz: o falar amável é árvore de vida. Logicamente que as duas situações nos transmitem um bem-estar, mas nós sabemos que o falar amável não é uma árvore, mas está sendo comparado diretamente. O falar amável é árvore de vida. Note que nesses dois exemplos a metáfora se expressa por meio de uma comparação latente, implícita, ou por meio de uma substituição direta. Mas uma terceira figura de linguagem vista em Provérbios é a comparação, que é a união de dois elementos por meio de um termo comparativo, como mais que, menos que, tal qual e outros, destacando uma ou mais características comuns entre eles. A comparação também pode se dar com a utilização dos verbos parecer ou assemelhar, ou com o adjetivo semelhante. É a mais frequente das figuras. Um exemplo de comparação no Novo Testamento é a Epístola de Tiago, capítulo 1 e versículo 6. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Mas Provérbios adota um outro padrão, o padrão melhor do que pode ser visto em Provérbios 16 e 19, como exemplo. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Outro texto que nós encontramos uma comparação é o versículo 27. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Mas também encontramos em Provérbios o padrão numérico, como é chamado, além de diversos outros recursos linguísticos que nós não abordaremos aqui em função do nosso tempo. Mas uma outra figura de linguagem que eu gostaria de trazer aos irmãos, que é bastante utilizada nesses livros poéticos, é a sinédoque, outra figura de linguagem que é bastante utilizada no texto de Provérbios. O que é sinédoque? Sinédoque é a comparação de várias coisas simultaneamente, ou termo que se funda na relação de compreensão e consiste no uso da substituição do todo pela parte, ou da parte pelo todo, do gênero pela espécie, do plural pelo singular, etc., ou vice-versa. Essa figura de linguagem é utilizada diversas vezes no texto bíblico. Salomão, por exemplo, a emprega no capítulo 1, versículo 16. Porque os seus pés correm para o mal. É óbvio, os pés correm para o mal, mas não significa que somente os pés corriam. Os pés não correm sozinhos por si só. É a pessoa que corre. Nessa figura de linguagem, os pés são apenas uma parte que representa o todo, o corpo todo. A última figura de linguagem que eu gostaria de abordar aqui, além de muitas outras que são visíveis em Provérbios, é a metonímia. Falaremos um pouco dela na lição de número 8. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 25, está escrito: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar.
Notem os irmãos que Salomão estava se referindo à recusa da pessoa como um todo, e não somente as suas mãos. Não eram as suas mãos que se recusavam a trabalhar, mas sim a pessoa que estava se recusando a trabalhar. Portanto, mãos aqui estão representando a pessoa que as possui. Esta construção é uma figura de linguagem que chamamos de metonímia, uma figura de linguagem que consiste em trocar ou substituir uma palavra por outra e designar um objeto por palavra designativa de outro objeto, que tem com o primeiro uma relação de causa e efeito. É a substituição de uma palavra por outra com a qual mantém algum vínculo. Em outras palavras, é uma figura de linguagem pela qual se emprega um vocábulo em lugar de outro, devido à relação mais mental do que física de contiguidade existente entre eles. Por que estamos fazendo essas menções? Porque os escritores bíblicos fizeram uso dessas ferramentas linguísticas propositalmente, a razão pela qual demonstram que conheciam essas ferramentas e, portanto, eram pessoas qualificadas a quem Deus escolheu para a transmissão da revelação divina. Mas a terceira observação que eu gostaria de trazer aos irmãos nesta oportunidade, e que encontramos na introdução desta lição, diz respeito ao valor de Provérbios, porque os ensinos de Provérbios para o homem são os mais elevados, as suas orientações são as mais sábias. O homem que seguir as admoestações desse livro será justo e também uma bênção, não só para a sua família, mas também para a sociedade. Enfim, será um sábio sob o ponto de vista espiritual. Nesse livro, a verdade é norma de vida, a sabedoria é conhecimento prático, a instrução é disciplina moral. E o entendimento é capacidade de discernir entre o bem e o mal. São termos com sentidos distintos em Provérbios. Nos textos 1 a 4 dessa lição, estudaremos os capítulos 1 a 9 de Provérbios, cujo assunto principal é a sabedoria. No texto 5, destacaremos os contrastes entre o ímpio e o justo. O estudo deste livro poético da Palavra de Deus é de tão grande valor e significância que o escritor nos admoesta: compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios capítulo 23 e versículo 23. Todavia, precisamos estar cientes de que o sentido de muitos provérbios que, por serem adágios antigos, calcados dentro de uma sistemática colonial, são muitas vezes de difícil compreensão, mas não são muitos desse tipo. Outros vários relacionam-se com a vida hebraica ou provincial, com aplicações duvidosas ao nosso modo de pensar ocidental. De modo geral, há muito a lucrar nos ensinos que Salomão e seus cooperadores nos oferecem, mesmo descontando o que se deve atribuir a um pensamento oriental. Um exemplo disso são os hebraísmos, cujo saber é de vital importância na hermenêutica do texto. Por exemplo, em Provérbios capítulo 23 e versículo 16, lemos o seguinte: E exultarão os meus rins, quando os teus lábios falarem coisas retas. Porque o escritor roga a Deus que examine os seus rins? É porque nas Escrituras os termos rim, entranhas ou ventre geralmente estão relacionados aos sentimentos, uma vez que os judeus dos tempos bíblicos julgavam ser aí o centro dos sentimentos.
Contudo, o livro de Provérbios tem uma mensagem para todos os tempos e para todas as pessoas. É um repositório de sabedoria incalculável. Bastaria dizer o que já é bem conhecido a respeito de Salomão, o seu principal autor. Foi o homem mais sábio da história humana, pois antes dele e depois dele, nenhum outro se levantou com tamanhas credenciais. Era mais sábio do que os do Oriente e era mais sábio do que toda a sabedoria do Egito, conforme registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículos 30 e 31. Essa sabedoria lhe foi dada por Deus ao declarar: antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Portanto, meus irmãos, não há qualquer dúvida sobre a sabedoria de Salomão. E os provérbios são o que se poderia chamar a sabedoria cristalizada. O livro dos provérbios nem carece de interpretação. Os provérbios se interpretam por si só. A primeira parte do livro, que trata da sabedoria e sua origem, vale por tudo quanto se possa dizer ou imaginar. Muitos dos nossos irmãos comentaristas afirmam que é o próprio Cristo quem fala. Ele é a sabedoria em pessoa. O capítulo 8 é a cristalização desse saber. Os jovens que desejam uma vida feliz e equilibrada, que almejam um manual que os instrua sobre os perigos da prostituição, têm aqui uma resposta. Os que pretendem se casar e saber escolher uma companheira, têm aqui o conselho. O rico e o pobre, o sábio e o de menos saber, todos podem encontrar no livro de Provérbios a norma de conduta e equilíbrio para a vivência na família humana. Iniciemos, pois, esse estudo com mente clara e espírito sintonizado com o Espírito Santo de Deus. Menos disso não basta para entendermos e nos apropriarmos dos ensinos que esse livro nos proporciona. Os irmãos têm na página 110 tanto o esboço quanto os objetivos da lição. Então verificamos que temos 5 textos a estudar e que ao concluir o estudo desses 5 textos ou dessa lição, nós deveremos ser capazes de, primeiro objetivo, definir o que é um provérbio. Segundo objetivo, discorrer sobre a importância do conhecimento. Terceiro objetivo, descrever o significado da palavra principal em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Quarto objetivo, dissertar sobre o resultado principal do banquete da sabedoria, conforme Provérbios, capítulo 9, versículos 11 e 12. E quinto e último objetivo, apontar os defeitos ou os efeitos de se andar no temor do Senhor. Antes de iniciarmos o estudo sobre o livro de Provérbios, vejamos algumas informações a respeito dos seus escritores, da sua data, do seu título, do seu tema e dos seus propósitos. Com relação aos autores, embora o livro comece com um título que atribui os provérbios a Salomão, capítulos posteriores deixam claro que ele não foi o único autor da obra. Em Provérbios capítulo 22, versículo 17, refere-se aos ditados dos sábios. Mas o capítulo 24, versículo 23, menciona ainda outros ditados dos sábios. A introdução do capítulo 22, versículos 17 a 21, é mais um sinal de que essas sessões provêm de um círculo de sábios, e não do próprio Salomão. O capítulo 30 é atribuído a Agur, filho de Jaqué, e o capítulo 31, versículos 1 a 9, ao rei Lemuel, que compartilha as instruções da sua mãe. Nenhum dos dois, porém, tem a identidade e a história conhecidas, além de não serem mencionados em outro lugar do texto bíblico.
Com respeito a Agur, não se sabe quem foi. Há, entretanto, hebraístas que, traduzindo a palavra oráculo, como aparece no capítulo 30, versículo 1, ligam-na a Massá, uma tribo árabe descendente de Abraão, por meio de Ismael, conforme registrado na versão de Almeida, revista e atualizada, e conforme aparece então no capítulo 30 e versículo 1. Massá era uma tribo árabe descendente de Abraão, por meio de Ismael, conforme nós verificamos o capítulo 25 e o versículo 14 do livro de Gênesis. Se tal colocação viesse a ser verdade, e se pudéssemos manter essa ligação com um passado tão remoto, então concluiríamos que este veio literário que desponta em Israel com tanto brilho era comum também em outros povos. Por sua posição política e social, Israel englobou muita coisa que pertencia a outros povos, adaptando e moldando esta contribuição de acordo com o sentimento nacional e o culto a Jeová. Seja quem for que tenha sido este Agur, escritores mais antigos o ligam a essa tribo de Massá. Era um poeta estrangeiro, louvando a Deus com a sua inteligência nativa. Quando estudarmos os seus provérbios, notaremos o estilo e qualidades próprias da sua terra, tanto quanto possível. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. Com respeito à data, na página 111, como se atribua a Salomão a maior parte do livro, ela remontaria até o século X a.C., no período do Reino Unificado de Israel. Esse período é tido como a época áurea da literatura judaica. A tradição milenar afirma que Ezequias nomeou uma comissão que organizou os provérbios em um só volume. Isto teria acontecido em cerca do ano 700 a.C. e possivelmente Isaías e Miqueias tenham feito parte deste grupo. A paz e a prosperidade que caracterizaram o período eram bem adequadas para o desenvolvimento da sabedoria reflexiva e para a produção de obras literárias. Além disso, vários estudiosos já ressaltaram que os 30 ditados dos sábios, do capítulo 22 e versículo 17, até o capítulo 24 e versículo 22, têm semelhanças com as 30 sessões da sabedoria de Amenemhotep, obra sapiensal egípcia já mencionada. De igual forma, a personificação da sabedoria, tão realçada nos capítulos 1 a 9, pode ser comparada com a personificação de ideias abstratas nos escritos, tanto da Mesopotâmia quanto do Egito no segundo milênio antes de Cristo. A função dos homens de Ezequias, vista no capítulo 25 e versículo 1, revela que seções importantes de provérbios foram compiladas e editadas entre 715 e 686 a.C. Era um período de reforma espiritual encabeçada pelo rei, que também demonstrava profundo interesse pelos escritos de Davi e de Asaf, conforme verificamos no segundo livro das Crônicas, capítulo 29 e versículo 30,
Talvez tenha sido também nesse período que os ditados de Agur, capítulo 30 de Provérbios, e o de Lemuel, do capítulo 31, e os demais ditados dos sábios foram acrescentados aos escritos de Salomão, embora seja possível que a tarefa de compilação só tenha sido concluída após o reinado de Ezequias. Com respeito ao título, a palavra provérbio na língua hebraica é machal e deriva de uma raiz que significa para ser semelhante a ou para representar. Essa palavra pode ser traduzida também como máxima, como adágio ou como enigma. Mas a palavra hebraica traduzida por provérbio é também traduzida por zombar, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 14 e versículo 4. Também como oráculo, conforme o livro de Números, capítulo 23, versículos 7 e 18. Mas também pode ser traduzida como parábola, conforme o livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 2. De modo que o seu significado é consideravelmente mais amplo do que o que temos em nossa língua. Isso talvez ajude a explicar os discursos mais longos, os capítulos 1 a 9. Muitas vezes há alguma repetição de palavras ou de sons que ajuda na memorização. Em Provérbios, capítulo 30 e versículo 33, o mesmo verbo hebraico é traduzido por bater, torcer e suscitar. A tradução brasileira e a versão de Almeida, revista atualizada, traduzem como bater, enquanto que a versão de Almeida, revista corrigida, traduz como espremer. Provérbios são, então, declarações e expressões curtas sobre princípios e verdades da vida, geralmente expressas por intermédio de analogias ou paralelismos. É importante reler sobre paralelismo hebraico na lição 4 e o texto número 4. Algumas vezes, um provérbio é traduzido por dito picante ou agudo, uma espécie de xiste, ou seja, uma coisa não bem clara. Para entender tal linguagem, tais significados, os sábios são convidados a crescer em prudência e saber, conforme o capítulo 1 e versículo 5 de Provérbios. Com respeito ao tema de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Este é o alicerce do livro, o pensamento fundamental das suas instruções. O versículo 7 forma uma espécie de tema do livro. O temor do Senhor é o princípio do saber. A palavra saber em hebraico, reshit, significa tanto norma como começo, ou seja, tudo tem um princípio, uma forma de começo. E se alguém desejar sucesso, tem que ter um início determinante, um ponto de partida. Temer a Deus e suas leis e ordenanças é um caminho seguro para a felicidade. Esta palavra ou frase ocorre muito em Eclesiastes, como por exemplo, capítulo 3, versículo 11, capítulo 7, versículo 8, capítulo 8 e versículo 23, capítulo 9, versículo 10 e vários outros. Em Provérbios, ele ocorre 3 vezes. Capítulo 1, versículo 7, capítulo 8, versículo 22 e 23. Ocorre também 4 vezes no Evangelho escrito por João. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 6 e versículo 64, capítulo 8 e versículo 25 e capítulo 15 e versículo 27. Princípio, esta é uma palavra-chave para a vida.
como o é a frase: o temor do Senhor é o princípio do saber. Como poderia a criatura humana, frágil, inculta quanto aos planos divinos, orientar sua vida à revelia de Deus? Muitos assim fazem, porém as consequências aí estão para todos verem. Deus é a fonte do saber, e se nós queremos saber alguma coisa, não poderemos ir bater noutra porta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conforme registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 3. Se comparássemos esse versículo com tantas outras escrituras, concluiríamos que o autor do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 5, tem razão. Referindo-se a Jesus por vindouro, ele diz: a justiça será o cinto dos teus lombos, e a fidelidade o cinto dos teus rins. Foi assim com o Messias e será assim conosco. Se aceitarmos o princípio do saber, só os loucos desprezam esse saber, conforme o versículo 7. Com respeito aos propósitos do livro de Provérbios, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Provérbios capítulo 1, versículos 2 a 5. O leitor aqui é convidado a aprender sabedoria e ensino, para entender as palavras da inteligência, conforme os versículos 2 e 3. Esta afirmação é categórica no sentido de que o livro se destina a conceder sabedoria, tino ou correção da vida, que é o sentido do termo traduzido em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, da seguinte maneira: correção que vem do Senhor. A intenção do livro é, pois, ensinar, corrigir e fazer capaz de entender os caminhos do Senhor. Isto o autor de Hebreus torna bem claro, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, conforme o versículo 3, a fim de que os simples ou menos entendidos nas coisas de Deus possam capacitar-se para os deveres da vida e da religião, para dar aos jovens conhecimento e bom senso ou siso. Versículo 4. Não padece qualquer dúvida que o alvo do livro é instruir os simples, os de menos capacidade, os jovens, de modo que uns e outros sejam capazes de entender o juízo, a justiça e o bom comportamento na vida. Temos então uma cartilha devocional, na qual todos somos ensinados nos deveres da justiça, da equidade, do bom siso, nas coisas da vida. Bastariam essas palavras para justificar a existência desse livro no cânon sagrado. Toda a Bíblia tem esse escopo: preparar o povo para os seus deveres religiosos, entender as palavras dos profetas que estavam preparando o povo para a vinda do Messias, conforme o livro de Isaías, capítulo 5, versículo 7, capítulo 11 e versículo 1. Ouça o sábio e cresça em prudência, o entendido adquira habilidade,
conforme o versículo 5. Israel era uma nação de sábios, o que ninguém contesta ainda mesmo hoje, quando as maiores conquistas científicas são produto da inteligência israelita. Sempre foi assim. Durante os 2000 anos da era cristã, em que esse povo tem perambulado pelo mundo, corrido daqui e dali, perseguido e destruído, como aconteceu na última guerra, quando milhões foram eliminados nos países do leste e da Alemanha. Eles nunca deixaram de ligar a sua vida às melhores conquistas do pensamento. Será por isso que Provérbios chama os sábios a crescerem em prudência e sabedoria? Nunca se ouviu que judeus formassem complôs anarquistas para derrubar governos, sempre dedicados ao trabalho, cooperadores dos governos. O Brasil deveu muito a essa gente nos dias coloniais, quando junto aos administradores eram seus conselheiros muitas vezes. Se o mundo fosse privado dos ensinos da Bíblia, cairia como fruto podre. E isso já aconteceu na Idade Média, quando a Bíblia ficou escondida nos mosteiros, longe do povo. O que aconteceu? O mundo entrou na Idade das Trevas e da ignorância, e não foi sem motivo que os historiadores deram a essa quadra de 1200 anos o cognome de Idade Média, isto é, a época entre o classicismo romano e a Revolução Humanista do século XVI, promovida pela publicação dos livros da Bíblia. Quaisquer restrições que porventura se façam a esta gente, os judeus, que não era e não é perfeita, não poderão esconder a sua contribuição às ciências, às letras e ao progresso. Disse que todas as grandes descobertas no terreno da fisiologia, da física e da química são patrimônio dos judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, quem orientou a Inglaterra nos laboratórios foi Ben-Gurion, célebre químico que depois foi elevado à presidência do novo Estado judeu. Quem não se lembra de Einstein, falecido há pouco? A sua teoria da relatividade revolucionou as ciências físicas e os conhecimentos gerais nesta matéria. Que a Bíblia faz sábios, nós sabemos e todos admitimos. É só fazer uma comparação com as nações ditas evangélicas e as não evangélicas. Infelizmente, nessa época de loucuras, muitas delas se desgarraram. Embora isso não milita contra o fato de os povos da Bíblia serem mais cultos e mais progressistas. Uma comparação talvez sujeita à crítica seria a dos Estados Unidos e o Brasil. Ambos colônias, aquele da Inglaterra e este de Portugal. Ambos da mesma idade e feitos com elementos europeus. Aqueles evangélicos e esses católicos romanos. Que diferença! Com respeito à sinopse, ainda na página 111, o livro de Provérbios, na sua exposição, não segue uma ordem cronológica exata. Por isso, é difícil dividi-lo em temas e assuntos. O livro é uma coleção ou uma reunião de adágios morais e religiosos. Há uma continuidade nos primeiros 9 capítulos, o que não ocorre nos capítulos 10 até o capítulo 30. No capítulo 31, começando com o versículo 10, o assunto é um só. Mas, mesmo assim, não há uma ordem sistemática na descrição das muitas qualidades da mulher virtuosa. Entretanto, para que haja uma certa coesão, daremos na página seguinte um esboço geral sobre o que tratam as passagens de Provérbios e os capítulos e versículos a elas concernentes. Dividindo o livro em 3 partes, nós encontramos então a sabedoria,
capítulo 1 e versículo 1 até o capítulo 9, versículo 18. A segunda parte, que é as máximas de Salomão, que vão do capítulo 10 e versículo 1 até o capítulo 29 e versículo 27. E a terceira e última parte são as palavras dos sábios, que são registradas no capítulo 30 e versículo 1 até o capítulo 31 e versículo 31. Cada uma dessas partes com as suas subdivisões que os irmãos têm em mãos. O livro contém um prólogo breve, que está registrado entre os versículos 1 a 7 do capítulo 1, e um epílogo mais longo, que pode ter sido acrescentado ao material já existente. É possível que os discursos da ampla sessão de abertura, do capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 9, versículo 18, fossem obra de um compilador ou organizador, mas as semelhanças entre essa seção e outros capítulos defendem igualmente uma origem salomônica, conforme verificamos então no capítulo 6 e versículo 1, comparando com o capítulo 11 e versículo 15, bem como o capítulo 17 e versículo 18, também com o capítulo 20 e versículo 16, capítulo 27, versículo 13, também comparando com o capítulo 6, versículo 19, e com o capítulo 14, versículo 5 e 25, e também com o capítulo 19 e versículo 5. O realce dispensado aqui ao temor do Senhor em todas as partes do livro serve de elo aos vários segmentos do livro. Com respeito ao convite, capítulo 1 de Provérbios, na página 112. Em verdade, temos dois convites neste texto de Provérbios. O primeiro é o convite da sabedoria, versículo 23 desse capítulo. Atentai para a minha repreensão. E o segundo convite é o convite dos pecadores, registrado no versículo 11. Vem conosco. A primeira parte do versículo 7 nos apresenta o convite da sabedoria. E a segunda parte nos mostra o convite dos pecadores. Se parafrasearmos este versículo 7, leríamos da seguinte forma: aqueles que reverenciam ao Senhor e nele confiam se tornarão sábios e viverão, mas aqueles que rejeitam a sua sabedoria morrerão na sua loucura. A verdadeira sabedoria sempre respeito a Deus. O homem que entrega a sua vida ao Senhor consagra-se a Ele e o teme é sábio de verdade. Já a rejeição a Deus resultará em consequências devastadoras e fatais. O tolo será traído por seu próprio procedimento profano. O livro, num todo, tem um só propósito: de ajudar o filho de Salomão a fazer a própria decisão por um desses dois convites. A expressão filho tem conotação de alguém que está sendo instruído ou está aprendendo de alguém. Era um termo de afeto usado nos dias do Antigo Testamento para alunos que se sentavam aos pés dos mestres de então. Esse filho aqui é advertido não só a ouvir as instruções dos seus pais biológicos, como também a aprender dos seus sábios instrutores. No contexto dos versículos 8 a 19, o jovem é aconselhado a não aceitar as propostas dos nécios com más intenções. Este conselho é para que ele tome cuidado para que não seja seduzido por eles e assim consinta se juntar ao seu grupo nefasto. A sabedoria adverte contra as consequências do mal. São amostras da sorte dos insensatos.
O destino de cada jovem ou adulto depende de sua escolha nesta vida, de aceitar ou rejeitar o temor a Deus. O tolo confessa que não há Deus, mas o sábio confessa que Deus é o Senhor, sendo instruído nos caminhos da justiça, pelo que viverá inteligente e eternamente. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. O escritor continua exortando o filho concernente à excelência da sabedoria. Admoesta o jovem a aplicar bem o ouvido, o coração e a voz, conforme os versículos 2 e 3, para adquirir entendimento, a que procure sabedoria, como se estivesse buscando tesouros escondidos. Analogia para ressaltar a maneira como se deve buscar o entendimento. O escritor exalta o valor da sabedoria, comparando-a ao ouro, pedras preciosas e prata nas entranhas da terra. Assim como o garimpeiro emprega todos os seus esforços para encontrá-los, da mesma maneira se deve procurar a sabedoria. Não há nada na terra dos viventes igual à sabedoria, especialmente a sabedoria de Deus. O ouro, a prata, as pedras preciosas, os amigos, o dinheiro e tudo o que nesta vida tem valor. Nada se pode equivaler à sabedoria, mesmo a considerada sabedoria mundana, adquirida nos colégios e universidades. Mas a sabedoria que este capítulo ensina é outro tipo de sabedoria. É a sabedoria de Deus em Jesus Cristo. Ele mesmo, em seu ministério terreno, ensinou seus discípulos dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Portanto, a sabedoria da terra é muito útil e nós não nos ocuparíamos em diminuí-la. Entretanto, a sabedoria de Deus é suprema para o tempo e para a eternidade. Aqueles que, imbuídos do saber literário, se sentem suficientes e capazes para os embates da vida, irão mal, pois, para os problemas de agora e do futuro, só a sabedoria de Deus vale. Com essa observação, podemos examinar o que significa e o que vale a sabedoria. O capítulo 2 começa com a mesma frase do capítulo 1, versículo 8. Filho meu. É a sabedoria falando como o pai a um filho, a quem deseja ver bem encaminhado na vida, dando-lhe os conselhos que qualquer bom pai daria ao seu filho. Então faz um apelo: se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, conforme registrado no versículo 1. E continua até o versículo 4, mostrando que o jovem deve atender à sabedoria do pai. Versículo 2. Inclinar o coração para entender, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçarás a tua voz. Se buscares a sabedoria, como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Versículos 3 a 5. Parece que estamos lendo o Salmo 119, com as suas 22 seções de 8 versos cada uma, ocorrendo em todos a palavra lei, ou um dos seus sinônimos. Ali estão a sabedoria e a prática da lei, como garantia segura da vida humana. Se o rapaz buscar tais bênçãos,
atentar para a sabedoria divina, inclinar o coração para Deus, voltar a inteligência para as coisas celestiais, buscar essa sabedoria, como quem busca prata preciosa ou tesouros escondidos, será feliz. A palavra coração em português não inclui os sentidos que possui no hebraico, quando reúne todos os sentimentos e afetos do ser humano. Assim, se um jovem, filho de um bom pai, inclinar o coração para o entendimento, será um moço equilibrado, pois todos os seus poderes estarão igualmente equilibrados. O erro de muitos jovens consiste em, após conseguirem certa cultura, desprezarem a do coração e a sabedoria que vem da palavra de Deus. Daí a ruína da mocidade em suas vaidades. As coisas do mundo, como a prata, o ouro ou o dinheiro, que esses metais simbolizam, são aquisições boas e não devem ser desprezadas. Porém, a sabedoria de Deus sobreleva a todos esses valores. Todos nós lutamos por prata e ouro, ou seja, dinheiro, e sem ele não se pode viver, mas sacrificar outros valores espirituais ao ganho, ao lucro material, é insensatez. Jesus mesmo ensinou durante o seu ministério terreno que a primeira coisa a fazer era buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais nos seria acrescentado, conforme registrado no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 33. A nossa vida neste mundo está cheia de sobressaltos, de vales a transpor, de obstáculos a vencer. E não há sabedoria humana suficiente para vencer tais lutas, especialmente para guardarmos as veredas do juízo, conforme o versículo 8, isto é, andarmos na retidão e não descambarmos para as suas sinuosidades. O verbo guardar aqui tem o sentido de vigiar, como quem presta atenção ao que está para chegar. As antigas cidades tinham suas torres, onde de dia e de noite os vigias das portas se postavam para dar o alarme a qualquer perigo que se avizinhasse. Esta ideia deve ser incluída na mente do pai e do filho, para que vigiem o caminho, a fim de descobrir os perigos que podem chegar. O salmista aconselha: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. O nosso caminho não nos é claro. Quem é que pode saber o que virá depois? Nas curvas da vida há emboscadas, e quem pode evitá-las? Só Deus pode, porque Ele vê tudo o que está adiante. Para Ele não há escuros nem imprevistos. Tudo é claro. Então, se o rapaz lhe entrega o seu caminho, e ainda por cima o vigia, pode prosseguir seguro, sem receio de fracasso. Reconhecer a Deus em todos os setores da vida é o mesmo que amar a Deus de todo o coração. Os que se estribam em seu próprio raciocínio e se deixam levar por suas próprias conclusões estão errados. Por isso, o escritor inspirado recomenda que não nos estribemos em nosso próprio entendimento, porque podemos estar certos em nosso raciocínio, mas errados em relação a Deus. É como dizem os filósofos: podemos raciocinar certo, porém com premissas falsas. Então o resultado também será falso. Isto é o que acontece com a maioria dos cristãos. Essa condição de confiar no Senhor leva-nos ao versículo 6, que diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O texto sagrado admite que há veredas erradas, e há mesmo, meus irmãos.
Permaneçamos no caminho reto, caminho feito por Deus, e não nos estribando em nossos entendimentos, em nossos raciocínios, pois podemos estar errados, mesmo sendo sinceros. A advertência, endireitar o caminho, é usada também em Isaías capítulo 40 e versículo 3, em relação com a obra de Jesus, que, segundo a pregação de João Batista, lá registrado em Lucas capítulo 3, versículos 4 a 6, veio endireitar os caminhos tortuosos, corrigir as suas veredas. Vemos por este exemplo como as Escrituras se entrelaçam num mesmo sentido doutrinário, quer no Velho, quer no Novo Testamento. Os que viajam por estradas cortadas com imensos túneis e escavações em terrenos acidentados de qualquer país sabem o que é endireitar caminhos e veredas, cheios de pedras e rochedos. Cortar montanhas com tecnologia avançada é obra que os antigos não conheciam. Quando encontravam um monte, o rodeavam, aumentando o mesmo caminho. O que o texto nos indica é que o Senhor endireita o nosso caminho e faz planas as nossas veredas. A nossa oração a Deus é que esse estudo tenha contribuído para a edificação da vida espiritual dos irmãos e para o crescimento do ministério que os irmãos exercem nas suas igrejas. Esperamos rever os irmãos na próxima aula e assim que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.